Olá, eu sou a Grazi Teixeira e hoje eu vim falar com você sobre um tema que eu gosto muito, que é comunicação confiante. Primeiro, por que a gente precisa pensar nisso, né? Como que é ter uma comunicação confiante e por que isso é importante? Primeiro, porque a gente se comunica o tempo inteiro, né? A gente se comunica por meio da nossa fala, por meio dos nossos gestos, da nossa roupa, do nosso visual. A gente se comunica via texto, via mensagens. A gente comunica alguma coisa quando a gente posta algo nas redes sociais. Na verdade, tudo que a gente faz comunica alguma coisa. E qual é a mensagem que eu e você estamos passando quando a gente então se comunica? Você já parou para pensar nisso? Nesses vídeos, nesse e em outros dois que eu vou deixar aqui para você, eu quero te trazer 7 características da comunicação confiante, até para que você pare para se observar e possa treinar e desenvolver essas características. É muito importante, se você quer ser alguém relevante, quer fazer a diferença, quer conseguir deixar uma marca por meio do seu trabalho, da sua liderança, da sua vocação, que você então trabalhe melhor a sua comunicação, e eu estou aqui para te ajudar. Então, hoje a gente vai falar de 2 características, que é o pense antes de falar e o seja curioso, observador e coerente. Primeiro, o pense antes de falar. Você já parou para pensar o quanto geralmente a gente se comunica ao mesmo tempo que a gente pensa? O que significa isso? Que a gente não para muitas vezes de fato para perceber o que está passando na nossa cabeça, o que está acontecendo internamente com a gente. A comunicação, como diz a minha sócia, Juliana de Lacerda, ela é só a ponta do iceberg. Então eu preciso aprender a me conhecer, a olhar para dentro, a trabalhar inclusive a minha inteligência emocional. Mas entrando um pouco nesse ponto, eu também quero que você imagine, por exemplo, a nossa vida moderna, né? Você provavelmente está aqui no Instagram, no LinkedIn, no YouTube, tem o WhatsApp. E já reparou como a comunicação ela se dá de forma fragmentada? Diferente de um livro que você começa a ler do início e vai lendo de forma linear, e aí o seu pensamento ele vai sendo construído com coerência. Quando a gente olha para a vida moderna que a gente tem, isso não acontece mais, né? Você tá lá no feed do Instagram, por exemplo, e tá passando um monte de notícias aleatórias e diferentes. Você não precisa ter acompanhado a notícia anterior, o post anterior, para poder entender aquele que apareceu, e assim sucessivamente. Então, a gente é como se a gente estivesse sendo levado a ter um pensamento fragmentado e não linear, o que dificulta, por exemplo, a nossa capacidade de atenção, a nossa capacidade de compreensão, e a gente acaba se acostumando com essa comunicação superficial e fragmentada. Então, parar para pensar antes de falar é um exercício fundamental que vai te ajudar a ter uma comunicação mais clara, coerente, e entendendo que mesmo diante de tantas influências não lineares, você pode conseguir se organizar os seus pensamentos, e naturalmente as pessoas vão te compreender melhor, até porque quando a gente está falando de comunicação, a gente está falando de comunicar algo para o outro e a gente espera que o outro entenda, esse é o objetivo. A gente espera conseguir transmitir a mensagem, conseguir atingir o resultado daquela comunicação, não é mesmo? Assim como eu espero que você aproveite o que eu estou dividindo aqui com você. Então, parar para pensar, se organizar, se observar, respirar para depois falar é um exercício e uma característica fundamental das pessoas que conseguem se comunicar de forma mais confiante, precisa, de forma com que as pessoas sintam credibilidade, né? E aí eu poderia citar exemplos, eu gosto muito do Jordan Peterson, que é um psicólogo que está tão famoso, e que ele se comunica de forma muito coerente, confiante, porque provavelmente ele aprendeu coisas desse tipo e antes mesmo dele se colocar e se posicionar internamente, ele já se organizou, tá bom? Espero que isso te ajude muito. Agora fica comigo que eu vou te mostrar no próximo vídeo a segunda característica, que é o que eu trouxe aqui para você. Seja curioso, observador e coerente. Vem comigo para o próximo vídeo.